Torcedor Palestra, tô de volta com mais um vídeo pós-jogo aqui do Palmeiras pra vocês, a última partida do Verdão. Temos esse corte aqui do Equipe F, falando, né, sobre essa partida 3-1, uma baita notícia aí pro Palmeiras, garoto Larson, cara, joga demais, né, uma grande joia aí do Palmeiras, né, uma revelação aí que promete muito, né, pros próximos anos aí do Verdão. E é isso, Palmeiras bate o Ceará, rebaixa o Ceará 3-1, conferiu o que a mídia esportiva tá falando dessa última partida do Palmeiras. Vamos conferir a análise aqui do Equipe F, Pascoal, os comentaristas analisando esse 1 Ceará, 3 Palmeiras. Verdão vence fora de casa na última partida do ano. Na final do Vitória, né? E aí a gente vai para a virada do Palmeiras para cima do Ceará. O Palmeiras com um time quase inteiro reserva, né? Tinha o Flaco Lopes. Pedrão faz o primeiro gol aí, num erro de posicionamento na defesa do Palmeiras. Um gol de pubis. E chega ali pra conferir. Do jeito que deu, não tem gol feio. Feio é não fazer gol. Acho que como diria Dadá Maravilha. Acho que ele usou equipamento ali pra fazer o gol. E aí Facundo Torres empata o jogo. Ramon Sosa vai virar e o Flaco Lopes fará o terceiro. O Palmeiras se utilizou de muitos jogadores jovens, com a esperança também do treinador de vê-los em campo, né? De saber qual será o comportamento de cada um, como é que eles podem reagir a muitas circunstâncias da partida. A torcida do Ceará, quando faz 1-0, fica toda empolgada, porque quando fecha na torcida, a torcida estava animadona, achando que ia dar, já deu e tal, e aí o Palmeiras consegue uma virada espetacular. O Sosa acaba fazendo o gol, o segundo gol, e depois o Flaco Lopes faz o terceiro gol para a equipe do Palmeiras. Surpreende o time reserva vencer o Ceará, que precisava demais do resultado? Eu acho que o Ceará, assim, desperdiçou uma grande chance, né? Porque meio que você sonha para um jogo como esse, né? Você jogar dentro da sua casa, com o apoio do torcedor, contra um time que já não tem mais ambição nenhuma no campeonato, e o time reserva. Então, assim, não dá para o Ceará culpar ninguém com relação a esse, e ainda faz 1-0. Então, assim, o time do Palmeiras é um elenco qualificado. Se você faz parte desse elenco aí, você tem condição de jogar esse como outros jogos também. Então, assim, o Palmeiras fez a obrigação dele, levou a sério o jogo, né? Os jogadores que entraram em campo levaram muito a sério, mas, assim, com relação ao Ceará, enfim, é uma chance desperdiçada, porque que bonito gol do Breno aí, ó. Também já. Ceará que perdeu pro Palmeiras no Castelão, o Palmeiras com o time quase inteiro reserva. Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira. Já estivemos falando do Abel Braga, agora do Abel Ferreira, o técnico vice-campeão brasileiro. Boa noite, obrigado pela sua pergunta. Acho que é uma pergunta muito interessante, mas a época de 2025 foi planeada em 2024, não foi planeada agora, e conseguimos bater mais um recorde, 76 pontos, é a segunda melhor classificação, ou nunca ninguém conseguiu ficar em segundo lugar com 76 pontos. Infelizmente houve uma equipa que foi melhor que o Palmeiras, e num ano de reformulação, num ano de 17 saídas e 11 entradas, onde investimos dinheiro para o presente e para o futuro, uma época muito bem planificada. Dos 5 títulos, Brasileirão 76 pontos, houve apenas um clube que fez melhor que nós. Libertadores, houve apenas um clube que fez melhor que nós, conseguimos fazer melhor que os outros e ir mais uma vez à final da Libertadores. Em relação ao Mundial, representamos muito bem o futebol brasileiro e o Palmeiras a nível internacional. Em relação à Copa do Brasil, fizemos um ano em que não correu bem, ganhámos uma vez, mas estamos atrás dessa competição e não conseguimos. E no Paulista, em pelo menos 5 anos que eu estou aqui, fomos todas à final, perdemos 2 e ganhamos 3. Como te disse, este ano foi planificado em 2024. Felizmente tenho gente dentro do clube que entende a dinâmica do futebol. Nós queremos sempre que os reforços rendam
porque custaram muito dinheiro, mas as coisas não são assim nem aqui, nem no Real Madrid, nem em lado nenhum. Há jogadores que se adaptam mais rápido, o Andreas conseguiu se adaptar muito rápido, o Roque foi um jogador que nós investimos muito, vinha completamente desvalorizado, descredibilizado, e que vocês fizeram o favor de não me ajudar em nada, deitá-lo completamente abaixo, de bagre. Vocês conseguiram arrasar completamente um jogador que vai representar a seleção brasileira e que no espaço de 2, 3 meses conseguimos recuperar o ânimo e valorizar este jogador. Outros jogadores, como foi, por exemplo, o Lopes, foi um jogador que o Palmeiras investiu 8 ou 10 milhões de euros há 2, 3 anos atrás, e hoje é internacional argentino e que vale entre 40 e 50 milhões de euros. Portanto, sim, não podemos negar, um clube como o Palmeiras vive de títulos, mas não vai ganhar sempre. Basta olhar para a história do Palmeiras, não é de hoje, não vai ganhar sempre, mas nos últimos anos foi isso que eu prometi e não posso sair daquilo que é a minha coerência do meu discurso. Eu não prometo títulos, não prometo que vamos ganhar sempre, prometo que vamos lutar sempre para ganhar, que foi exatamente o que fizemos este ano em todas as competições. E é isto, basicamente, como te disse, sim, 76 pontos, esse é o nosso foco, e como tu disseste bem, agora um período de descanso mental, físico, poder voltar àquilo que são as minhas origens e recarregar as baterias. Boa noite. Olá. Marcelo Duarte para o portal Futebol Cearense. Abel, o Palmeiras veio aqui cumprir tabela e usou muitos garotos. Eu queria saber como é que você avalia a possibilidade de utilizar esses garotos com mais frequência. Isso é o que eu tenho feito desde que chegamos aqui. Eu sei que pouca gente sabe, mas nos últimos 5 anos, só em venda de jogadores, passamos os 2 bi de venda de jogadores e em premiações de títulos mais de 500 milhões. Portanto, isso não é de hoje, isso é uma prática desde que chegamos ao Palmeiras, faz parte do processo da nossa comissão técnica, por isso é que há 5 anos, quando o Palmeiras estava a tentar contratar treinador e ninguém queria vir para o Palmeiras, alguém foi ao PAOK contratar um treinador por mais ou menos 6 milhões de reais e o treinador aceitou vir para o Palmeiras e por cada título que o Palmeiras ganhou desses 10, o treinador, uma parte da minha premiação foi eu que paguei ao PAOK, ok? Por cada prémio que eu ganhei aqui, eu, do meu bónus dos prémios, eu paguei ao PAOK, eu, não foi nem o Palmeiras, ninguém, foi eu. Isso às coisas que depois criam-se narrativas falsas e isto é absurdo, às vezes os valores que falam, que é inacreditável como de forma leviana se falam em 30 milhões, em 60 milhões. Quando quiserem saber, a minha vida é um livro aberto. Perguntem à Leila ou ao Barros e podem ver quanto é que entra na minha conta sem problema absolutamente nenhum. É inacreditável como jornalistas falam sem saber absolutamente nada e criam narrativas absolutamente falsas em relação ao meu salário, que é mentira, o valor que falam é mentira, em relação à minha premiação, é absurdo os valores que falam, absurdo. Como é que é possível falar nesses valores? Se querem saber, perguntem à Leila, perguntem ao Barros, e eu não me importo. Ou então façam, que vocês fazem isso muito bem, vão aos catrapaços, vão à CBF, ou está lá o meu contrato, vejam, e falem a verdade, que é para não enganar ninguém. Eu quando cheguei aqui, tinha 0 títulos. Eu não ganhava o que ganho hoje, entendem o que eu estou a dizer? Eu ganho o que ganho hoje, por isso mesmo, pelos títulos que ganhamos, pelas vendas que fizemos, pelo trabalho que é feito dentro do clube. Por isso é que o clube valorizou aquilo que é o nosso trabalho. E deixa-me acrescentar aquilo que tu disseste. Nós este ano várias vezes fizemos o que fizemos aqui hoje. O que é que aconteceu contra o Santos? Não viste o Larson a jogar no Santos? No jogo do Santos lá? O Larson jogou no jogo do Santos lá, entrou no jogo do Santos. No jogo do Santos não tínhamos 10 jogadores. No jogo de Juventude em casa não tínhamos jogadores, foram para as seleções. No jogo de Fortaleza em casa
também não tínhamos jogadores. Portanto, o que nós fizemos hoje aqui não foi a primeira vez. Nós muitas vezes este ano, em função do contexto e das vicissitudes das seleções, nós ficamos sem jogadores e jogamos com outros, como foi aqui hoje. E o que nós fizemos aqui hoje foi coisa séria e responsável, que é aquilo que eu peço aos meus jogadores. Bom, tá aí o Abel Ferreira fazendo um balanço do Campeonato Brasileiro, defendendo o planejamento do clube e, mais que isso, fazendo um balanço da era Abel Ferreira, né, Pascoal? E aí falando de salário, mas amargurado, né? Não tá numa boa depois da vitória por 3-1, mesmo com o time reserva. Podemos falar sobre o planejamento, né? Se o planejamento foi bom ou não. Mas o que você achou dessa declaração do Abel? Bom, no planejamento saíram 7, vieram 11. E é claro que quando vieram esses jogadores, o Palmeiras contratou jogadores de uma faixa etária mais baixa do que dos seus rivais, como Flamengo e Cruzeiro, por exemplo. Por quê? Porque o Palmeiras tem a visão de contratar o jogador, dar uma levantada na carreira, criar uma performance, como disse o Abel, para que eles possam voltar para o futebol europeu. Não é o caso, por exemplo, do Vitor Roque. Agora, já tem muito clube interessado da Europa pelo Vitor Roque, né? O Caio Jorge do Cruzeiro também. O Cruzeiro já tem recusado algumas propostas. O Palmeiras hoje, ele falou do Larsson, do menino que joga de segundo volante. Ele é bom jogador. 18 anos, né? 18 anos, mas ainda precisa de casca. Hoje entrou, por exemplo, o Luiz Felipe, que tem 17. E entrou o Eric Belé, que é outro menino, né? Entrou o Luigi e o Alan. O Alan tem 18 anos. O Palmeiras já tem proposta do futebol inglês para o Alan, mas daquelas propostas e caiu o queixo, como disse o Abel. Nisso ele tem razão. Ele trouxe muito dinheiro para os cofres palmeirenses, né? Sim. Não foi pouco. Não. A contratação do Abel foi muito boa. Mas você não pode colocar só nele. Tem o João Paulo que faz o trabalho lá de buscar esses jogadores da base. O João Paulo é perfeito, espetacular, maravilhoso. Não é à toa que toda hora aparece proposta milionária para levar o João Paulo para outro time. Mas ele não sai do Palmeiras, ele continua no Palmeiras. O Palmeiras é vice-campeão. Eu só queria fazer uma conotação no que disse o Abel. Por exemplo, ele falou do Vitor Roque. Mas o Vitor Roque só foi o Vitor Roque a partir do jogo contra o Ceará. Antes do jogo do Ceará, o Vitor Roque não era o Vitor Roque. Porque o Vitor Roque corria atrás de lateral esquerdo. Quando ele põe no jogo contra o Ceará, no Allianz Parque, o Flaco Lopes e os dois mostra que ele mudou a característica de jogo do Palmeiras, bota dois atacantes. Você pode dizer, mas são dois atacantes de área? Não são. É só o Vitor Roque de área, porque o Flaco é 8,5. O Flaco não é 9, ele é 8,5, ele vem por trás. E aí abastece. E ele teve que remodelar o sistema do Palmeiras várias vezes. O Palmeiras tinha Scarpa, Veiga, Zé Rafael e Danilo. Era o meio-campo perfeito. Só sobrou um. Saiu. O Palmeiras tinha Estevão, Richard Rios e Paulinho, que vem muito caro e se machuca e não joga, volta, se machuca de novo. E ele perdeu esses jogadores. Agora, o saldo para mim é muito positivo, Edu. É muito positivo. Agora, não quer dizer que o planejamento tenha sido perfeito, né? Porque, por exemplo, o M. Martínez e o Aníbal Moreno, no final da temporada, mostraram que não tinham a confiança do Abel. Mas ele fala... E a ponto dele botar o Bruno Fux ali. Mas ele fala que de todas as contratações, o Pascoal falou 11. O que ele falou? Só 2 entraram rápido no sistema. Andréas Pereira e depois falou do Vitor Roque. Ele não falou de mais nenhum. Então isso vai ser para quando? Isso vai ser para o ano que vem. O Aníbal Moreno, por exemplo, é um jogador que começa muito bem. E a passagem dele pelas finais do Campeonato Paulista contra o Corinthians e nos jogos contra o Corinthians da Copa do Brasil, essas passagens ruins que ele joga, o cara pode jogar. Tem dia que vocês jogaram bem a vida inteira? Silas, você não, você... O Capita sim. O Silas acho que sim. Eu não. O Silas com certeza sim. Porque não tem o cara que joga bem a vida inteira. Não tem. Eu já contei a história que o dia que meu pai me levou para ver um jogo de futebol, foi um jogo do Santos contra o Grêmio no Pacaembu. Meu pai falou, você pode escolher o time que você quer torcer, mas você vai ver o Pelé jogar. E naquele dia o Pelé não jogou bem. Quem jogou foi o Edu, ponta esquerda. Mas o Pelé não foi o Pelé. Pode ser que não estava sentindo alguma dor, não era, não foi... O Edu Jonas do Santos. Jonas Eduardo Américo. Eu não vou nem falar o apelido dele. Então isso acontece. Mas
o Aníbal Moreno poderia ter jogado, porque o Palmeiras, assim, na minha visão de futebol, eu sei que eu tenho 2 craques aqui, um capitão e um cara que jogou com a camisa 10 da seleção brasileira. Só para dizer o seguinte, o Aníbal Moreno fez falta para o Palmeiras na decisão da Libertadores da América. Se joga o Aníbal Moreno, mas você eu acho empurra, que ele escolheu, né? Mas é um sistema que ele escolheu, né? E principalmente mas o ele Lucas. não estava com confiança no cara. Mas principalmente o Lucas Evangelista, né? Então, isso o fez time muita cai falta. muito Não quando é, o Lucas mas o Evangelista. Lucas Evangelista Mas, não a gente joga na volta. posição do Aníbal. Mas O a Lucas gente fala Evangelista mais. joga na posição do Rios. Mas o Palmeiras. O que é isso? Ó, alguém tá tomando água. Alguém está com sede aí. É o plim-plim que vai cair na conta do Abel. tomando água. É o plim-plim que vai cair na conta do Abel na renovação. Ele não quis agora, mas vai renovar o contrato. Vocês não esqueçam disso, hein? Mas eu não sei por que tanta amargura do Abel. Acho que ainda é feito. Não, o Abel Braga, eu tô falando. Do Abel Braga. Vai cair na conta do Abel Braga. Eu achei que era. Acho que é um pouco efeito de ter perdido o título na reta final e essa amargura do Abel. Que o trabalho é bom, isso todo mundo sabe. O trabalho é lucrativo pro Palmeiras. E o trabalho é quase vitorioso, né? Vice-campeão. Faltou um título, dos né? dois Edu? principais torneios. Acho que é isso, assim, quando o Abel fala, o Palmeiras ele perdeu para um adversário muito forte que é o Flamengo, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, né? Perdeu títulos aí para o Corinthians, por exemplo, né? Que é um time hoje menos organizado. Mas é isso, assim, quando a gente olha para esse cenário como um todo, o ano do Palmeiras é um ano positivo. Mas o torcedor, ele sofre porque quando você investe mais de 700 milhões, quando você tem um time competitivo e você não ganha nada, você vai ser cobrado fica também. a frustração, Acho que né? fica uma frustração do torcedor e do Abel também, e a gente percebe na coletiva isso. Muito bem, torcida palestra, o Verdão que fez a sua parte, né, se despede aí com 2 vitórias, né, se despedindo de forma pelo menos digna, né, após, infelizmente, 2 vice-campeonatos. Então é isso, Palmeiras 3-1 para Ceará, rebaixando, né, o time aí nordestino. E é isso, meus amigos, o Verdão que infelizmente não tem nada a ver com a má campanha aí do Ceará, foi lá, fez a sua parte, meteu 3 gols. E é isso, meus amigos, o Verdão agora, né, os jogadores aí se preparam, né, para entrar nas suas férias. Palmeiras que fez gol aos 17 com o Facundo, aos 60, né, com o Ramon, o Sousa e o Lopes fechando o caixão aí aos 65. O Palmeiras que teve 14 chutes contra 17 aí do Ceará. Chutes ao gol 6-6, 43% de posse de bola. Teve a equipe cearense, mas o Verdão teve a maior posse, 57%. Troca de passes, o Verdão teve a maior troca de passes, né, na partida. A precisão nos passes do Verdão foi 94%, né? Então teve 13 faltas para os dois lados, 4 cartões aí amarelos do Ceará contra 2 do Verdão. O Verdão que teve um impedimento só na partida, 6 escanteios do Palmeiras contra 7 aí da equipe do Ceará, meus amigos. É isso, o Palmeiras que termina a sua campanha com 76 pontos, vice-campeonato, né? Acho que, se eu não me engano, é o maior pontuação de um vice-campeão, né, da era dos pontos corridos aí, se não me engano, né? Então, é isso, meus amigos. Muito triste, né, terminar o ano assim, o ano que poderia ter sido muito mágico para o Palmeiras. É o Palmeiras, né, que vive aí também nessa reformulação de elenco, né? Várias peças chegaram. Ano que vem vamos ter a grande volta do Paulinho. O time aí vai estar bem completo para iniciar a temporada. Então, é o Palmeiras que promete muito aí e vai continuar brigando sim pelos canecos, né? Sempre no topo. E o Verdão, com certeza, vai se reforçar. Abel Ferreira, Leila, todo o departamento aí de análise e estatísticas aí já preparando e analisando o mercado, né, para o Verdão fazer as contratações aí para o elenco, né, para a equipe se reforçar aí para a próxima temporada, meus amigos. É isso, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreva, compartilhe. Tamo junto, família palestra. Um forte abraço. Dali Verdão para 2026. Fui!